Ela foi palco de uma das batalhas mais decisivas da história romana. Ela que se tornou um marco do cristianismo primitivo na Europa. Ela foi fundada por um rei, moldada por impérios e eternizada por uma carta. Estou falando de Filipos, onde o cristianismo europeu deu seus primeiros passos através de um apóstolo, uma empresária e um carcereiro transformado. Eu sou Alisson Nunes e nesse canal aqui nós estamos falando sobre a jornada de Paulo por todas as cidades que ele passou e deixou uma carta, unindo o passado e presente, a história e a fé. E hoje nós vamos descobrir por que Filipos foi tão importante para o apóstolo Paulo. Vamos descobrir e explorar a carta aos Filipenses e saber como ela influencia e impacta o mundo inteiro até os dias de hoje. Filipos não é só uma cidade antiga, ela é palco onde a história de Roma, o nascimento do cristianismo europeu e a carta de Paulo se entrelaça. Vamos juntos desvendar esta joia da Macedônia. Filipos foi fundada no século IV a.C. por Filipe II da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande. A cidade recebeu esse nome em homenagem ao seu fundador e rapidamente se tornou um importante centro estratégico e comercial. Em 42 a.C., Filipos foi palco de uma batalha decisiva entre o exército de Brutus e Cássio, aqueles que mataram Júlio César, e as forças de Marco Antônio e Otaviano, que logo ele se tornou um dia imperador de Roma. Esse Brutus é aquele da célebre frase que diz assim: "Até tu, Brutus", quando ele articulou a morte de Júlio César. A vitória de Marco Antônio e Otaviano consolidou o poder de Roma na região e transformou Filipos em uma colônia romana, um status privilegiado que garantia direitos e benefícios aos seus cidadãos. A cidade era uma pequena versão do Império Romano, com uma população diversificada de romanos, gregos e uma pequena comunidade judaica. Sua localização na Via Nácia, a principal estrada que ligava o Oriente ao Ocidente, fazia de Filipos um ponto crucial para o comércio e a comunicação. Então foi nesse ambiente que o apóstolo Paulo chegou a Filipos, por volta de 49 d.C. E como veremos aqui, a sua presença naquela cidade deixaria um legado duradouro. Quando Paulo chegou a Filipos, ele não encontrou uma sinagoga, o que sugere que a comunidade judaica era pequena. Em vez disso, ele foi até o rio, onde as mulheres costumavam se reunir para orar. Então foi lá que ele conheceu Lídia, que era uma vendedora de púrpura lá da cidade de Tiatira. Lídia se converteu ao cristianismo e se tornou a primeira cristã na Europa. Então a sua casa virou uma grande comunidade naquela cidade. Mas a missão de Paulo em Filipos não foi fácil. Ele expulsou um espírito de adivinhação de uma escrava, o que irritou seus donos, que lucravam com suas habilidades. Eles arrastaram Paulo e Silas perante as autoridades, acusando-os de perturbar a ordem pública. Então Paulo e Silas foram açoitados, presos, mas mesmo assim eles louvavam e oravam ao Senhor. Um terremoto milagroso abriu as portas da prisão e o carcereiro, impressionado com a fé deles, se converteu ao cristianismo. Esse fato marcou o início daquela comunidade vibrante de Filipos, uma das mais queridas do apóstolo Paulo. Anos depois, enquanto estava preso em Roma, Paulo escreveu uma carta aos filipenses. Esta carta é uma das mais pessoais e emocionantes que ele escreveu, cheia de gratidão, amor e ensinamentos profundos.
A carta aos Filipenses é um tesouro de sabedoria e conhecimento. Paulo escreveu para agradecer o apoio dos filipenses que enviaram donativos para ele enquanto ele estava preso. Mas a carta vai muito além de que um agradecimento. Ele fala que a alegria independe das circunstâncias. Você deve conhecer essa frase. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Ele também fala sobre humildade, usando o exemplo de Cristo, que esvaziou a si mesmo e se tornou servo. E ele exorta os filipenses a viverem em unidade, colocando os interesses dos outros acima dos seus próprios. Outro tema importante é a gratidão. Paulo agradece não apenas pelo apoio material, mas também pela parceria espiritual dos filipenses. Ele os encoraja a continuarem firmes na fé, mesmo diante das dificuldades. A carta aos Filipenses é, acima de tudo, um chamado para viver a vida centrada em Cristo, com verdade, amor, propósito, gratidão. Pausa para a nossa publi. Se você gosta de estudar a Bíblia, quer aprender a estudar a Bíblia, quer se aprofundar cada vez mais no estudo bíblico, eu criei um aplicativo que vai te ajudar com essa missão. Além de te dar também devocional diário, você também vai ter um estudo de teologia, você vai ter um estudo bíblico, você vai ter um estudo de interpretação da Bíblia e você vai aprender comigo a ter gosto na leitura bíblica, a entender toda a Bíblia. Então, clica aqui na descrição, lá embaixo você vai encontrar o nosso link. Agora termina primeiro esse vídeo. Hoje, Filipos é um importante sítio arqueológico na Grécia. As ruínas da cidade nos dão uma visão fascinante do seu passado glorioso. O Fórum, o centro da vida pública, ainda exibe colunas e bases de estátuas que testemunham a grandeza da cidade. E Filipos também tem uma basílica que foi construída no século VI. Isso já dá para entender como a cidade se tornou um grande centro cristão. E a Via Enácia, a antiga estrada romana, ainda pode ser percorrida, conectando o presente e o passado. Eu já falei dela aqui no vídeo de Tessalônica. A refletir sobre o legado de Filipos, somos lembrados da mensagem de alegria, humildade e gratidão que Paulo deixou para os filipenses. Em um mundo muitas vezes marcado pela divisão e pela incerteza, essa mensagem continua a nos desafiar a viver com fé e propósito. Obrigado por nos acompanhar aqui pela jornada passando por Filipos. Eu tenho certeza que esse vídeo foi muito interessante e importante para você. Então eu quero te pedir algumas coisas. Além de você ter assistido esse vídeo, que isso é muito bom, mas que você pode também encaminhar esse vídeo para alguma pessoa, pode curtir, comentar. Comenta também deixando aqui embaixo, por favor, qual é a cidade que você quer. Ou então assim, o que você aprendeu neste vídeo, tá? Porque para mim é muito importante saber o que você aprendeu. Por exemplo, alegrem-se no Senhor. Repito, alegrem-se. É isso mesmo, a mensagem de Paulo ecoa no mundo até hoje e invade os nossos corações, deixando cada vez mais a gente ciente de que em Cristo nós encontramos a alegria. Então curte, compartilha, envia esse vídeo para outra pessoa, porque já viu uma nova cidade em breve.